Te exaltamos com nossos cânticos. E nós cremos que o Senhor recebeu o nosso louvor nos altos céus. Pai, também agora nesta hora, Senhor, é a hora em que a tua igreja para ouvir a tua voz. Nós paramos tudo, Senhor. Paramos o contato com o vizinho, nós paramos, ó Deus, com o nosso celular, as nossas redes sociais, porque o mais importante agora é dar ouvidos ao Senhor. E eu creio, Deus, que tu tens uma palavra nessa noite para falar ao teu povo. Pai, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas sim que eu seja usado e um canal para abençoar a tua igreja, Pai. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja que se reúne aqui, a tua igreja que se reúne em casa, talvez à distância. Nós não temos noção aonde essa palavra pode chegar agora. Não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que ela vai alcançar um par de ouvidos necessitados de ouvir a tua voz. Portanto, fale conosco e nos abençoe. Te damos toda a liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui. Porque esse lugar é santo, Senhor, é consagrado a ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, irmãos. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 9. O tema dessa mensagem que eu trago para os irmãos: ser guiado por Deus. Gênesis 12, de 1 a 9. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para um monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre em direção do Neguebe. Pai, lida a sua palavra, fale conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós sabemos, nós somos tricótomos, né? Nós cremos que Deus criou o homem, criou espírito, alma e corpo. Nós cremos na tricotomia. E sem Deus, esse homem criado pelo próprio Deus, ele está morto. Ele nada mais é do que um defunto ambulante. Por isso que nós não nos assustamos tanto quando as pessoas fazem tantas maldades. Porque para fazer maldade, só um homem sem Deus. Para fazer tanta atrocidade. E como eu estou falando para crente nessa noite, eu creio que o cristão, o crente em Cristo, ele não pratica o mal. Ele pratica o bem, ele quer o bem. Então é assim que eu vejo um homem com Deus, um homem de Deus. E sem o Espírito Santo, irmãos, não há nenhuma conexão com Deus. É como se você tivesse sem internet. Hoje ninguém vive mais sem internet, né? Viver sem internet, a gente fica assim meio que... fica alucinado. A gente quer trocar o aparelho, a gente quer mudar a operadora. A gente faz de tudo para ter o quê? Para ter a internet. Ou seja, não há nenhuma conexão. E sem o Espírito Santo não há conexão com Deus. Como é que você vai se conectar se você é uma pessoa morta e vazia? Como você vai ouvir a voz se o teu espírito está morto? E Deus fala conosco no espírito do homem. Deus trata conosco de uma forma muito especial.
E há pessoas, irmãos, que vivem na carne, e viver na carne é viver uma vida instintiva, é viver da sua própria vontade, é fazer os seus próprios desejos. Nós precisamos nessa noite ser cheios do Espírito Santo, e isso, irmãos, não é nenhum tema de conferência, como às vezes a gente vê, olha, hoje tem o culto do Espírito Santo, hoje tem o culto do derramar do Espírito, né? O culto em que você vai à busca do Espírito. Eu não creio nesse culto, porque eu creio que aqueles que são do Senhor, o Espírito habita nele, eu não preciso buscar uma coisa que habita em mim. Se o Espírito habita em mim, aonde eu estou, o Espírito Santo está presente. Você crê nisso, irmão? Então eu não preciso de uma série de conferências para entender isso. E também não é nenhum modismo, não é nenhum modismo evangeliquez, não é nenhum modismo nosso. Isso é real, irmãos, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é importante, importantíssimo, ao ponto que o Senhor Jesus, ele antes de subir aos céus, ele falou, olha, eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês órfãos, eu vou te enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estará com vocês até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor em João 14, verso 14 ao 17, diz assim, ó, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão o quê? Os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o quê? Não o vê, nem o conhece. Nós conhecemos, nós sabemos de quem somos. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não perca a oportunidade de dizer amém a isso, irmão. Não perca a oportunidade de dizer graças a Deus. Eu não ando só, o Espírito Santo está comigo. Amém, irmãos? O homem dirigido por Deus, ele faz a vontade de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já morou em outro lugar diferente do Rio de Janeiro? Quem já morou? Amém. Já morou em outro país? Quem já morou em outro país? Já morei. Não? Nunca morou em Angola? Nunca? Ninguém morou em Angola? Não, né? Não, em Paris. Alguém já morou? Já morou em Paris, filha? Já morou? Não? Não? Não estou profetizando, não. Mas, irmãos, pensa comigo, não é fácil viver em uma terra de uma língua estrangeira. Não é fácil viver em uma terra onde a cultura é diferente da nossa. Não é uma coisa muito fácil, onde os costumes são diferentes. Não é fácil viver assim. E se alguém te chamasse para morar em outra terra? Se alguém dissesse exatamente isso para você, olha, você vai sair de onde você está, vai deixar a sua casa, vai deixar todos os seus bens e você vai para uma outra terra. Sinceramente, irmãos, você iria? Você iria, sinceramente? Você iria para uma outra terra assim? Você iria por amor ou você iria por fuga? Não, eu não sei como é que vai ficar essa política aí, eu vou embora desse país, não é assim? Então você iria para outro país? Você iria para uma terra na qual você não conhece? Pense nessas respostas, querido. Você iria para uma terra que você não conhece ninguém? Ir para um lugar, por exemplo, ruim? Você quer ir para um lugar ruim? Qual é o lugar ruim agora, irmãos? O lugar ruim agora está sendo a Ucrânia, né? Ninguém quer mais ficar na Ucrânia. Está todo mundo fugindo da Ucrânia. Imagine agora, você iria para a Ucrânia, sim ou não? Ninguém. Está todo mundo quieto, falando, está repreendido em nome de Jesus. Mas você iria para um lugar produtivo? Sim ou não? Alemanha, você iria para a Alemanha agora? Você iria para um lugar produtivo? Você iria para um bom lugar? Será que você sairia daqui? Vou sair do Brasil, eu vou morar na Suíça, irmão. Vou embora disso aqui. Pense nisso.
Olha o que aconteceu, irmãos, verso 1 e 2. O Senhor disse a Abraão, o que ele falou para Abraão? Sai da onde? Irmãos, vocês estão aí? Quem não está, diga amém. Não, então estão todos. Então olha bem, o Senhor disse a Abraão, o que ele falou a Abraão? Sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a Europa. Não, vai para uma terra em que eu vou te mostrar, Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Essa foi a proposta do Senhor para Abraão. Abraão, sai, larga tudo. Pronto, larga tudo e vai. Não foi isso que ele falou? O que você faria, irmão, mediante a um convite como esse? Mesmo sabendo, preste atenção, mesmo você sabendo que esse convite vem do Senhor, você sairia da sua terra e largaria tudo para viver essa aventura? Pense na resposta. Deus fala para você assim, olha, larga tudo isso aí, tudo que você tem, deixa teu táxi. Larga tudo, teus negócios, Patrícia, o salão, larga tudo lá. Né? E vou para onde? Não sei para onde você vai. Eu não sei para onde você vai, mas você vai largar. Amado, sinceramente, se a sua resposta é sim, peça perdão a Deus, porque isso é mentira. Você não faria isso. Você iria pensar, iria questionar, né, Nori? Senhor, é tu mesmo que está falando? Será que essa palavra vem do Senhor? Pensa bem, não seja teórico, irmãos. Sabe por quê, querido? Nós somos muito apegados à família. A gente é muito apegado a coisas. Nós somos muito apegados aos amigos, ao trabalho, à igreja, ao nosso convívio social. A primeira coisa que certamente eu pensaria, mas Senhor, como é que vai ficar a minha vida? Como é que eu vou ficar? Eu tenho minha esposa, eu tenho a manutenção da minha casa. Nós colocaríamos uma série de questões diante de Deus, até o ponto de falar para Deus, eu não vou. Porque no final, certamente muitos diriam para Deus, Senhor, sinto muito, mas para esse lugar eu não vou não. Não, eu não tenho esse chamado. Né? Ninguém tem chamado para ir para a África, para Angola, tem, irmãos? Eu sou chamado para ir para Angola, mas se eu falar em Paris, pronto, um monte de gente tem chamado. Ai meu Deus, eu sonhei com Paris essa noite, não foi assim? Eu sonhei com a Europa, que maravilha. Pense nisso, querido. Abraão entendeu que quem estava falando com ele tinha autoridade sobre ele. Quem chamou com autoridade. E Deus, ele foi fazendo ao longo da vida, ele vai fazendo uma revelação gradativa de si mesmo. Deus vai se revelando ao homem gradativamente, até revelar o plano redentor. Nós começamos lá atrás, a partir dos patriarcas, depois vem a nação de Israel, a gente vê na manifestação de Deus, Deus se manifestando, Deus se apresentando, se apresentando através dos sacerdotes, através dos reis. Deus foi se apresentando ao homem, irmãos. Foi aumentando esse conhecimento gradativamente. E Deus se revela a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz, olha, você vai sair daí dessa terra e vai para onde eu te mostrar. E ele sabia quem estava chamando ele. Ele sabia qual era o Deus que estava se comunicando com ele naquele momento. Essa revelação de Deus foi aumentando, irmãos. Aumentando até explodir em uma completa revelação que chegou até nós. Jesus Cristo, a maior revelação de Deus para a nossa vida. Nós, igreja do Senhor, sabemos o que Abraão não sabia. Você está entendendo isso? Nós sabemos o que ele não sabia. E mesmo sabendo o que ele não sabia, nós temos o descarate de dizer não para Deus. Mesmo conhecendo Deus como nós conhecemos. Mas a maneira que ele se apresentou lá atrás, pastor, ele abriu mar vermelho para um, ele jorrou água para outro. Irmãos, nós temos o conhecimento da cruz. Você crê na cruz? Você crê na crucificação, irmão?
Nós temos total conhecimento. Você está com o teu conhecimento aí, irmão? Nós temos o conhecimento que Abraão não tinha. E nós temos a cara de pau de dizer para Deus: não vou fazer. Olha o que diz a palavra de Deus em João 14, 8-11. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês. Olha a revelação aí, irmãos. Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. A nós foi revelado isso aqui. Nós não temos nenhum direito, preste atenção nisso, amada igreja, você que está me ouvindo aí, nenhum direito de dizer não para Deus. Você sabia disso, irmão? Deus chamou, vá. Deus mandou, faça. Por quê? Porque Ele é Deus. É simples assim, irmão. A revelação de Deus se tornou completa em Jesus. E se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, que você conhecerá a Deus. Você vai conhecer quem é Deus. Senhor, mas eu não sei que voz é essa. É a voz do Espírito Santo, que muitas vezes fala ao teu coração e você negligencia a voz do Espírito Santo no teu coração. Estamos negligenciando o chamado, irmãos. A revelação foi crescendo até Jesus se tornar, na plenitude dos tempos, a completa revelação de Deus. Ele revela: eu e o Pai somos um, ou seja, não há dúvida, eu sou um com Ele, eu sou Deus tanto quanto. Sou Deus. E Ele revelou isso, isso foi revelado. Portanto, nós sabemos o que eles lá atrás não sabiam. A morte e a ressurreição de Cristo nos ensinam, querido, sobre o completo plano da redenção de Deus. E depois de 25 anos, teve Abrão, o seu nome mudado. Abraão, que quer dizer pai das alturas, pai elevado. O Senhor muda o nome de Abraão para Abraão, ou seja, pai das multidões. Deus foi tratando com ele, Deus foi tratando com Abraão, para que se cumprisse na vida de Abraão a proposta de Deus na vida dele. Esse homem, querido, ele tomou uma decisão incrível e difícil de obedecer. Essa decisão é muito difícil, porque Deus havia se revelado a ele, ele cumpre aquilo que Deus lhe ordena. Seja sincero, amada igreja, você tem a revelação de Deus no teu coração? Você sabe mesmo quem é Deus? Seja muito sincero. Talvez você possa dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu preciso que tu se revele mais a mim. E não importa tempo de igreja não, querido. Que tem gente que é cascudo de igreja, que não tem ainda a intimidade, não sabe quem é Deus na essência, não conhece Deus. Ele vivia em uma sociedade pagã. Esse homem vivia numa sociedade idólatra, irmãos, adorava falsos deuses, não sabia nada sobre Deus, nada. Conforme ele foi tomando conhecimento, ele foi abrindo mão de toda a sua idolatria, abrindo mão de tudo que não prestava. Uma sociedade perversa, uma família perversa, que não sabia absolutamente nada sobre o Deus Todo-Poderoso. Vivia numa nação, ele vivia numa região chamada Babilônia. Aquela região, querido, era uma região depravada. Era ali que aquele homem vivia. Até que teve um encontro real com Deus. Enquanto ele ia conhecendo a Deus, a vida de Abraão ia sendo transformada.
ia sendo mudada, foi deixando essa natureza para uma vida completamente transformada pelo poder de Deus. Olha como Deus é maravilhoso, quando nós nos deixamos levar por Ele, quando nós nos deixamos ser transformados por Ele. Deus transforma, querido, Deus transforma. Eu fico pensando na vida dos irmãos aqui. Eu gostaria que você trouxesse à tua memória agora como era a sua vida sem Deus. Como era a sua vida? Será que você era uma pessoa confiável? Você era uma pessoa em que as pessoas poderiam dizer assim: olha, eu acredito na tua palavra. Será que você era assim? Certamente não. Porque um defunto não tem razão, irmãos. Um defunto não raciocina. Um homem sem Deus é um espírito morto. O espírito morto não tem raciocínio. Como é que ele vai raciocinar? Ele sai de uma zona de segurança agora para viver uma vida que Deus tinha reservado para ele. Imagina a vida desse homem de negócio, está tudo tranquilo, minha família está aqui, meus negócios, meus bens, a minha terra, o meu dialeto, é a minha família, é tudo que eu conheço, está tudo ao meu redor, e de repente ele tem que abrir mão de tudo isso, para ir para um lugar aonde nem ele imaginava. Ele fez isso por obediência, irmãos. Não há nada melhor do que ser guiado por Deus. Nada melhor, irmãos, do que ser guiado pelo Senhor. O verso 4 ao verso 6 vai dizer assim: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. O Senhor ordena e ele faz. E a Bíblia diz: e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Não era nenhum menino, irmãos. Não era nenhum menino, não tinha descendência. Não tinha ninguém para a sua posteridade. Então, a quem queria confiar? A sua esposa. A quem queria confiar? Abraão foi confiando 100% em Deus. A sua confiança era toda voltada para Deus. Então Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Nós estamos dando não para Deus todo o tempo, irmãos. A todo tempo a gente está dizendo não para Deus, estamos voltando o nosso rosto contra Ele, contra aquilo que Ele nos ordena. Quantas vezes nós falamos não para Ele? Quantas vezes Deus te chama para um projeto, Deus te chama para uma obra, Deus está chamando essa igreja, Deus me trouxe essa palavra para alertar você. Deus está te convocando nessa noite, irmão. Deus está te convocando para algo grandioso. E as coisas de Deus são grandiosas. Abre os seus olhos em nome de Jesus e veja o que Deus tem reservado para a sua vida e através de você. Você faz parte dessa obra, irmão. Nós fazemos parte dessa obra. Então não se feche, não diga não para Ele. Porque tantos de nós dizemos não ao chamar de Deus. Das duas, uma. Ou nós não acreditamos nele, ou nós não confiamos naquele que nos chamou. Não tem outra alternativa. Não tem outra. Ou você não confia em Deus, não confia literalmente, ou você não acredita que é Ele quem te chamou. Não acredita que a obra é do Senhor e que nós somos apenas ministros nessa obra. Ah, pastor, então eu sou ministro. Ministro é o rubereta, é aquele que veio para servir, irmãos. Nós estamos aqui para servir ao reino, servir à obra de Deus, aquilo que Ele já nos tem chamado. E eu tenho certeza absoluta, nenhum aqui fica fora do chamado do Senhor. Nenhum de nós, por mais novo que você seja no Evangelho. Ah, pastor, eu comecei ontem. Não importa, Deus quer fazer uma grande obra a partir de você também. Então não negligencie ao chamado do Senhor. Não negligencie. Estão entendendo isso, sim ou não, irmãos? Amém, queridos? Amém mesmo?
Glória a Deus. Deus tem se revelado aos homens de uma maneira ou de outra, querido. Porém, muitas pessoas ignoram a revelação de Deus. Além de ignorar, preferem não obedecer. Porque se eu ignoro, se eu desconheço a voz, se eu não sei quem está me chamando, por que eu vou seguir? Então eu prefiro ignorar o chamado. Eu prefiro me colocar aqui em stand-by, né? Palavras bonitas, né? Me colocar aqui, olha. Não, eu não estou entendendo a voz, eu não sei quem está me chamando, mas eu quero te garantir nessa noite, irmão. Deus tem chamado você. Deus tem te chamado. Muitos preferem não se consagrar para continuar na desobediência ao chamado de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 1, verso 20 ao 21. Que os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos, tem seres humanos aí, irmão? São indesculpáveis. Não temos desculpas para dar para Deus. São indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos aos seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Uma das maneiras de nós glorificarmos a Deus, irmãos, além de glorificar a Ele com os nossos cânticos espirituais, com as nossas cordas, né? Com as nossas notas musicais, uma das maneiras de você glorificar a Deus é dizendo sim para Ele. É dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos conhecer mais a Deus, irmãos. Pode ser que a nossa desobediência seja atribuída à falta de discernimento, por não ter discernimento, por não ouvir a voz, por não saber quem está falando. Então eu negligencio. Você está entendendo isso, amado? Olha como é que Deus está nos chamando nessa noite, é uma responsabilidade. Muitos de nosso medo, de nossa desconfiança, deve-se ao fato de não conhecermos a Deus. Ouvir falar de Deus sem conhecê-lo, faz de nós crentes ateus, irmãos. Crente ateu. Tá? Não, eu estou aqui, mas eu não conheço muito bem. E aí passa a duvidar da voz, passa a duvidar daquele que te chama. Esse cristianismo que confessamos, irmãos, não é religião, não são dogmas, porém é conhecimento de Deus, através de Jesus Cristo, através da revelação da sua palavra. Isso é cristianismo, é revelação de Deus, é saber quem Ele é, quem é que manda. Quem manda é Ele. Você sabia que quem manda é Ele, amado? Nós tivemos agora essa semana uma perda, né? Lá perto da nossa casa, nós perdemos uma pessoa guerreira, uma serva de Deus, guerreira. Quem conheceu a irmã Esther aí, que lavava carro? Conheceram? Perfeito. Perdemos a Esther. Várias vezes cheguei ali com o carro, ela sempre guardava uma vaguinha, mas tinha vagas que ela não gostava muito de guardar, que era vaga especial para lavar carro. Eu dizia, irmã Esther, não, essa vaga aqui eu guardei porque essa vaga... E aí eu olho hoje, irmãos, tudo vago, não pertence mais a Esther. Você está entendendo como é que é a vida, irmão? A gente toma posse de tanta coisa, sabe? Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí Deus diz, não é seu. Não é seu, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o Criador. Se você respira, é porque eu te dou o ar para respirar. Então nada lhe pertence. A sua vida pertence a Deus. Então se a nossa vida, querido, pertence a Deus, a Ele o sim, nunca o não. Você está entendendo isso, amado? A Ele o sim. Cristianismo só é autêntico com conhecimento de Deus. E aquele que conhece, irmãos, ele obedece. Obediência fora do tempo é desobediência.
Deus te chamou para fazer algo, você joga, empurra com a barriga lá na frente, não, agora eu estou pronto para fazer. É desobediência. É desobediente, porque Deus te chamou para fazer. Quem é esse Deus no qual estamos dizendo tanto não para Ele, irmãos? Quem é esse Deus para nós? Que a gente tanto diz não, tanto viramos as costas quando Ele nos chama. Só uma resposta interessa para Deus, querido. É o sim. Sabe o que quer dizer amém? Sim seja. Assim seja. Ou seja, é sim. Então pensa bem antes de dizer amém. Que quando a gente diz assim, irmão, você crê que essa igreja daqui a 5 anos terá 1000 membros? Amém. Deus conta contigo. Não pense você que tu está jogando palavra fora, não. Deus está assinando lá. Você está entendendo? Você crê que daqui a 5 anos teremos 1000 membros aqui? Deus conta contigo. Deus ouviu o teu amém. Deus está ouvindo você dizer assim seja, Senhor. Eu estou dentro. Atos capítulo 5, verso 27 ao 29. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Olha o interrogatório, irmãos. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante o que, irmão? Lê aqui, por favor. É mais importante o que, irmão? Não entendi nada. É mais importante. Se o que Deus está lhe chamando para fazer, outras vidas estão interrompendo o teu chamado, mais vale obedecer ao chamado de Deus. Está entendendo isso, meu irmão? O recado de Deus para a nossa igreja nessa noite? Deus está nos chamando a atenção. Obedecer a Deus é mais importante que obedecer aos homens. A única alternativa que temos como estilo de vida é a obediência a Deus. Não há outra alternativa. Não tem outro caminho, irmãos. Para nós não tem outro caminho. É obediência. Não cabe alguém chamar Jesus de Salvador se não considerar que Ele também é Senhor, irmão. Isso não combina. Se Ele é o meu Salvador e não é o meu Senhor, então a minha salvação é nula. Como assim, pastor? Sim, porque se eu creio que Ele é o meu Salvador, Ele também é o meu Senhor. Se Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, a minha vida é dEle. A minha vida pertence a Ele. Aí eu faço como Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que nós levamos é a vida que Cristo tem para você, irmão. Essa vida sua é uma vida que Deus resgatou. Você e eu, nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Ninguém é salvo somente fazendo de Jesus Salvador, não, irmãos. Ah, Ele é o meu Salvador, é meu Salvador. Glória a Deus por isso. Mas Ele é Senhor também? Deixa eu te falar, amada igreja. Primeiro, Ele é Deus. Segundo, Ele é o nosso Salvador. Terceiro, Ele é o nosso Senhor. Eu não posso eliminar um do outro. Eu não posso dizer que Jesus é Deus se Ele não for o meu Senhor. Eu não posso dizer que Ele é o meu Salvador se Ele não for o meu Senhor. E se eu não tiver Ele como Deus absoluto, eu não posso separar um do outro. E se eu o tenho como meu Senhor, eu não mando mais em nada. Se o chamamos de Salvador e desobedecemos a Ele, irmãos, continuamente, nós não o conhecemos como nosso Senhor. Não o temos como Senhor. Deus está te chamando. Mas o que será que Abraão viu quando alguém apareceu para ele? Quando Deus apareceu para ele? Você já teve uma revelação de Deus, irmãos? Ou você conhece Deus apenas de ouvir falar? Apenas do que a gente escuta nos altares? Você teve uma revelação de Deus?
Nunca diga não para ele. Por quê? A primeira coisa que eu quero deixar registrado no teu coração, porque Deus é o Criador de tudo, a partir do nada. Você entendeu isso? Deus criou tudo a partir do nada. Como pode isso, pastor? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é Deus. Não havia nada. Havia, irmãos? Aí o Senhor disse o quê? Do nada, haja luz. Não foi assim? Houve luz. Alguém pode criar, irmãos, uma estátua de Davi através de um bloco de mármore. A pessoa pode pegar aquilo e criar uma estátua. Com as suas mãos, você pode criar um Deus. Pode criar. Vai criar alguma coisa a partir de alguma coisa. O Deus Todo-Poderoso, o único, é o Shaddai, o Senhor dos Senhores. Ele criou todas as coisas a partir do nada. Então, se Ele criou todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas a partir do nada. Me diga sinceramente, o que é que te pertence? O que é seu? Nós somos apenas administradores, irmãos. Nós administramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque ao baixar da sepultura, acabou, fica tudo ali. Você está entendendo, amado? Porque tudo é dele, a sua vida é dele, a sua vida pertence a Ele. Deus criou o universo, antes não existia nada, somente o próprio Deus existia, só Ele. Ele abre a boca e começa a acontecer, haja luz, haja firmamento, haja, e começa a acontecer, e começa a criar uma terra maravilhosa, um mundo maravilhoso, todas as coisas, irmão, está tudo encaixado, não há nada fora de lugar, você entende? Todas as coisas foram feitas por Ele, o universo foi gerado pela sua poderosa palavra. Nós não temos direito de dizer não para esse Deus, nenhum direito. A palavra de Deus diz em João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas. O que são todas as coisas, irmãos? É tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Criou o universo material, Ele cria o universo espiritual, Ele cria os seres, os anjos, a natureza, cria o homem, tudo é criação dEle. Apocalipse capítulo 4, verso 11 vai dizer: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de que, irmãos? Leia comigo, por favor. De receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Pergunto outra vez, amada igreja, que direito você tem de dizer não para esse Deus criador de todas as coisas? Que direito temos nós de dizer não para Ele? Foi o nosso Deus quem criou todas as coisas pela sua própria vontade, irmãos. Nós existimos aqui por vontade própria de Deus. Você respira porque Deus permite que assim seja. Você está andando, se locomovendo porque Deus assim permite, até o dia que Ele desligar a torneira e não há dinheiro que ligue. Não há poder, não há conhecimento, não há ciência que ligue a torneira de volta o dia que Deus fechar a torneirinha da sua vida. Acabou, irmãos. Só resta choro, mais nada. Você está entendendo isso? A Ele devemos tudo que nós temos, a Ele devemos tudo que nós somos. Se Deus é o Criador de tudo, tudo pertence a Ele. Como pode uma criatura dizer não para Ele? Romanos 9, verso 20 ao 21 vai dizer: mas quem é você? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus?
Ainda existem aqueles que discutem, irmãos. Ah, Senhor, não deve ser assim, vamos fazer de outro jeito. Querido, fecha essa tua boca grande, faz o que Deus manda, porque tem que ser do jeito dele. Ah, Senhor, não pode ser 4 voltas só, em volta das muralhas. Por que são 7? Porque são 7. Senhor, não é Abana e Farfá, os rios de Damasco, melhor do que esses rios infectos aqui, mas é nesse que você vai mergulhar, Naamã. E outra coisa, Naamã, não é uma vez não, são 7. São 7, porque não tem negócio. Você entende, irmão? Não há negócio, não tem como negociar. Não tem como discutir, Nori. Quando Deus chama, Deus chama. Não tem como discutir com ele. Aí diz aqui a palavra, olha aqui, ó. Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Eu perguntaria isso para Deus: Senhor, por que tu me fez com essa cara? Podia ter sido outra. Mas aprove a Deus me dar essa daqui, irmãos. Ponto final, vou conviver com ela a vida toda. Você entende? Não tem como eu discutir. Sabe? Ele é o oleiro, o barro sou eu sou o vaso. E ele molda do jeito que ele bem entende e transforma do jeito que ele bem quer. E para mim e para você só resta o quê, irmãos? Amém, Senhor. Amém. Porque você me fez assim. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Amado, se ele criou tudo, tudo é dele. E nós não temos o direito de dar outra resposta, amado. Só nos resta dizer para Deus exatamente isso: Senhor, estou aqui. É isso que Deus quer ouvir de você nessa noite, meu irmão. Senhor, eu estou aqui. A segunda coisa que eu deixo registrado: nós somos propriedade exclusiva de Deus, assim como Abraão, propriedade dele. E se ele é o nosso dono, nós não podemos nunca dizer não para aquele que é o dono. Ele é o dono. Nunca, jamais você tem esse direito. A palavra do Senhor em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita. É um sacerdócio real. Você, amada igreja de Cristo Jesus, você é uma nação santa. Você, amada igreja, é o povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Que Deus é esse, pastor? O Criador dos céus e da terra. Aquele que criou do nada, Ele fez tudo. Somos dele, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é dono tem direito, amado. Quem é dono tem direitos. É Ele quem manda, e muitas vezes não obedecemos por não conhecermos como nosso Senhor. Conhecemos ao Senhor como nosso Salvador. Não tem como você separar isso, amado. Não, Ele é o meu Salvador, mas Ele não é o meu Senhor, então Ele não é nada. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, e Ele é Senhor. Está entendendo isso, irmãos? Não tem como eu separar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o único que pode ser chamado de bom. É Deus. Por que me chamas bom? Lembra que Jesus falou? Por que me chama bom? Bom é meu Pai. Jesus, o homem Jesus, ele reconhece: eu não sou bom. Quem estava falando era o homem Jesus. Sabe, olha, por que você me chama bom? Bom é meu Pai. Bom é Deus, irmãos. Bom é Ele. Quem conhece a Deus vê a sua bondade. Se não conhece Deus, só não conhece Deus aquele que não reconhece o sacrifício da cruz. E essa foi a maior prova de amor por todos nós, irmãos. Maior revelação de quem é Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Olhe para a cruz, veja o que Ele fez, o resgate. Ele te resgatou, te comprou com preço de sangue. Preço de sangue, você é dele, meu irmão. Somos dele, amém, queridos? Nós somos do Senhor.
Lamentações capítulo 3, verso 1 ao 23, vai dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor. Por que nós ainda não fomos destruídos, irmãos? Porque Ele é misericordioso para conosco. Você imagina se cada vez que você diz assim, Senhor, eu não vou fazer, Ele fulmina você. Quantos nós teríamos aqui dentro hoje? Quantos? Eu ouso dizer, nenhum. Porque muitas vezes a gente diz, não, agora não, espera só um pouquinho, Senhor, só um negócio, vamos negociar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como não obedecer a esse Deus misericordioso, irmãos? Como não obedecer a esse Deus bom, amoroso, soberano? Como não dizer para Ele, sim, Senhor, eis-me aqui? Como não falar isso para Deus? Ele é Deus de planos, e tudo está nas mãos dEle, irmãos. O que você precisa nessa noite, querido, está nas mãos de Deus. Pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui dentro. Deus tem um plano com você aqui dentro. Aqui dentro. Você ainda não ouviu Ele falar, ou negligenciou a sua fala. É melhor negligenciar, porque se eu ouvir eu tenho que obedecer. Sabe aquela velha história? O pai descobre que o filho é drogado, mas ele prefere fingir que não sabe, porque se eu souber tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão. Então eu prefiro fechar os meus olhos e deixa a vida me levar. Fazemos assim com Deus, irmãos. Vou fingir que Ele não é comigo, mas o chamado é para você. Esse chamado é para todos nós, irmãos. Todos nós. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando, em particular, Lucas 9, 18 a 20, nós fechamos aqui. Achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Amado, essa pergunta você precisa responder. Você precisa responder. Quem você diz que Ele é? Quem você diz que Ele é? Precisamos dar essa resposta para o Senhor. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus. Tu és o Senhor. Tu és o meu Salvador. Qual a tua resposta para Ele nessa noite, irmãos? O Senhor está lhe perguntando nessa noite: o que você diz que eu sou? Saber que é Jesus faz cair as escamas dos nossos olhos, irmãos. As escamas dos olhos de Saulo caíram quando o Senhor se revelou a ele. Sou eu, Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. Que os seus olhos se abram para que você enxergue nessa noite, meu irmão, quem Ele é. E nunca mais você diga não para Deus. É muito tempo, pastor, mas é muito tempo mesmo. Nunca mais você diga não para Deus. Aprenda a buscar em Deus. Aprenda a orar e perguntar: Senhor, o que tu queres comigo? O Senhor não te salvou para você ficar sentado aí limpando o banco, não, irmão. Eu não acredito nisso. Quantos projetos nós temos na igreja? Quantos projetos, quantos ministérios nós temos na igreja? Você acha que o Senhor te chamou para quê, irmão? Para fazer número? A igreja do Senhor não precisa de número. Nós não vivemos de censo, irmãos. A gente não vive de censo. Ah, tenho 300, tenho 500, tenho 1000, tenho 2000. Não é disso que a igreja vive. Você entende? Você foi chamado para uma obra. Para uma obra. Então faça. Abrace a obra. Abrace aquilo que Deus lhe tem chamado. Quero orar por você. Quero orar pela amada igreja. Gostaria que você nessa noite dissesse para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu estou disposto, Senhor.
Eu estou aqui à tua disposição. À tua disposição. Quebra tudo que você tem no teu coração, o teu achismo, sabe? O seu domínio próprio, aquilo que você se domina, que você acha que você tem o controle da vida. Não tens o controle da vida, amado. Escute isso. Não tens o controle da vida. Deus tem o controle da sua vida. Então coloca na mão de Deus. Pai, em nome de Jesus, somos a tua igreja viva, Senhor. A igreja viva que serve a um Deus vivo. Nós não temos um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus de ferro, Senhor. Um Deus esculpido pelas mãos humanas. Muito pelo contrário, Senhor. Nós temos um Deus que do nada fez tudo. E o Senhor nos esculpiu com as suas mãos e soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. Somos teus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir perdão por negligenciar os seus chamados. Quando muitas vezes o Senhor nos chama para fazer algo, Senhor, e nós questionamos. Perdoe a tua igreja, perdoe esse que te escuta pela internet. Queremos levantar nessa noite, Senhor, como atalaias, nos levantar nessa noite, Senhor, como profetas, como pregadores do Evangelho, em nome de Jesus, cumprir o teu chamado, as suas ordenanças, aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. O Senhor nos disse para ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Levanta, Senhor, nessa noite esse povo, para a pregação da tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua presença aqui. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.